de produção, não é? O cidadão vai pagar lá com cheque. Tem IPMF nisso também? Olha, tudo mais caro. Então, o gás, que não é barato, a conta de energia elétrica, que também não é barata, está 0,25 mais caro. Existem segredos para driblar esse novo imposto, Valdir? É difícil, porque ele incide sobre os débitos realizados na conta corrente. O que o contribuinte deve fazer é procurar realizar suas aplicações financeiras, aquelas de mais longo prazo. Por exemplo, um fundo de renda fixa, ele credita rendimentos a cada 28 dias, não é? No entanto, não há necessidade de se resgatar a aplicação no 28º dia para se realizar outra. O banco vai renovando automaticamente. Com isso, eu evito o IPMF. Mas veja, isso é aplicável para aquele que tem um saldo, aquele que pode realizar aplicações financeiras. Então, é isso que eu digo, esse é um imposto que atinge mais pesadamente aqueles que menos têm dinheiro. O governo diz que vai aí, entre aspas, poupar quem ganha até 10 salários mínimos, repondo 0,25. Como é que vai ser esse processo? É verdade, mas não é tão verdade assim. Há uma redução na alíquota da contribuição previdenciária. Por exemplo, aquele que recolhe 8% do seu salário a título de contribuição previdenciária vai recolher a partir de agora 7,77. Houve uma redução a título de compensação do IPMF que ele vai pagar quando emitir seus cheques, quando tiver débitos em sua conta corrente. Ocorre que a pessoa pode ter outros tipos de rendimentos que ficarão sujeitos ao IPMF e também pagará os produtos mais caros. Esse é um imposto altamente inflacionário. Então, reduzir a alíquota em ponto alguma coisa não significa nada diante da inflação. Essa redução pega mais ou menos também os aposentados, é o mesmo caso? Os aposentados receberão no seu pequeno valor que recebe mensalmente mais 0,25. Então, se ele recebe 100, ele vai receber 100,25, ok? Para compensar os cheques, os débitos que ele vai ter posteriormente. No entanto, se esse mesmo aposentado tiver uma casinha alugada, ou tiver algum outro rendimento, esses não, esses vão ter o IPMF normalmente. Essa poupança trimestral que está sendo lançada é um bom negócio? A poupança trimestral é um bom negócio tendo em vista o IPMF, não é? Passados 90 dias, ele pode resgatar o seu dinheiro e haverá uma compensação por parte do banco. Não terá, então, o efeito financeiro do IPMF. No entanto, precisa verificar se essa é a melhor aplicação. Esse efeito devastador do 0,25 do IPMF pode trazer de volta uma situação onde as pessoas vão parar de utilizar o dinheiro e passar a trocar mesmo? Pode acontecer. Pode acontecer. Não é tão fácil assim, mas especialmente entre as empresas, né, elas podem passar realmente a fazer essa troca de mercadorias. Troca de serviço. Deve provocar aí, pressionar uma corrida ao dólar? Eu acredito que não será tão grande a corrida ao dólar, porque é difícil, né? Há uma diferença entre a taxa de compra e a taxa de venda do dólar. Quer dizer, aí o contribuinte já sai perdendo também nessa matéria, né? E não serão todas as contas que nós vamos poder pagar com dólar, né? Para terminar, com essas medidas liminares que as pessoas estão entrando na justiça, elas conseguem não pagar o IPMF ou ter esse IPMF depositado em juízo? Como é que vai funcionar esse mecanismo? Bom, eu acho que o contribuinte brasileiro não deve se curvar mais a essas exigências inconstitucionais por parte do governo. A semana passada, o Tribunal Regional Federal de São Paulo, numa decisão histórica, livrou os contribuintes que procurarem o judiciário desse imposto e sem qualquer depósito. Então, eu até recomendaria aos contribuintes que não aceitassem tão pacificamente esse novo tributo. O processo não é barato, mas as pessoas podem se unir no seu local de trabalho, no seu prédio, no seu clube e assim tentar afastar mais esse imposto. Quer dizer, com essa medida liminar, a pessoa entrega isso no banco e aí o banco não desconta, quer dizer, ou deposita em juízo esse valor. Exatamente, há todo um processo judicial. Hoje em São Paulo, me parece que está fácil conseguir uma liminar sem depósito. É expedido pelo juiz um ofício dirigido ao banco e o banco daí por diante não retém mais nada. Uma última colocação, Valdir. Esse imposto que vale até 31 de dezembro do ano que vem, ele é provisório, ele tem um P, mas existe o risco dele se tornar permanente. Quer dizer, esse P pode mudar de função? Eu acho que esse P pode. Não é tradição no Brasil que algo permanente seja posteriormente afastado. Nós temos vários exemplos anteriores, adicionais de imposto de renda. Algo provisório, né? Algo provisório. Que era provisório, né? Um adicional que era provisório e já existe há mais de 10 anos, né? Ok, então, Valdir. Muito obrigado pela sua entrevista e um bom dia de trabalho. A entrada em vigor do IPMF, a nova política salarial e o acordo sobre a dívida dos estados são alguns dos arte do fogo. As pessoas dizem a Foster que ele está criando as antiguidades de amanhã, hoje. Este é um raciocínio que ele confessa nunca teria feito, mas concorda. É a pura verdade.
É nesta fábrica restaurada do século XIX, no estado de Maryland, no leste dos Estados Unidos, que o soprador de vidro Foster Holcomb e sua mulher, Theda Hansen, criam objetos extremamente belos. Foster conta que o vidro é conhecido pelo homem em várias formas já há 4.000 anos. Há 2.000 anos descobriu-se como soprar o vidro na ponta de uma barra de ferro. E hoje a tecnologia para a produção de vidro é essencialmente a mesma que há 2.000 anos, afirma ele. O ferro de soprar é aquecido no forno e quando está quente o suficiente, pega-se a peça de vidro com a ponta do ferro. Depois ela é aquecida no forno a uma temperatura de aproximadamente 1.300 graus. Logo depois, quando o vidro está derretido, a peça é levada para a mesa de molde, onde ela é resfriada e moldada. Uma bolha é introduzida e torna-se a cavidade da peça. Daí o vidro puro é recolhido ou colocado na ponta do ferro. Os blocos de madeira são usados para esfriar e moldar o vidro na ponta do ferro. Depois, através de técnicas envolvendo aquecimento e resfriamento e usando a força centrífuga e da gravidade, que são fatores básicos na produção de vidro, vasos e tigelas aparecem magicamente na ponta da barra de ferro. Foster e sua mulher estão fazendo vidro há 10 anos. Os dois têm um bom relacionamento de trabalho, como numa indústria. Ela é a desenhista e as mãos extras que Foster precisa. Ele diz ser o técnico que executa alguns desenhos, ou os desenhos que ela cria. Dizem que a união faz a força. E esse ditado é muito mais certo quando aplicado em família. Foster acredita que a arte em vidro ganhou reconhecimento apenas nos últimos 10 anos. Mas ele afirma que os anos 90 serão voltados para o artesanato. O Canal Internacional de hoje fica por aqui.